Olá, exploradores do cosmos e apaixonados por mistérios científicos. Sejam muito bem-vindos ao nosso portal de descobertas, onde as fronteiras do desconhecido são desafiadas a cada vídeo. Hoje, vamos olhar para o céu estrelado e fazer uma pergunta que ecoa na mente de cientistas, filósofos e sonhadores por gerações: se o universo é tão vasto e antigo, onde estão todos os alienígenas? Esse é o coração do paradoxo de Fermi, uma questão tão simples quanto intrigante, que nos força a encarar a imensidão do cosmos e nossa aparente solidão. Em um universo com bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e incontáveis planetas, seria lógico imaginar que não estamos sozinhos. Mas até agora, não encontramos nenhum sinal de vida inteligente além da Terra. Como explicar esse silêncio? Antes de mergulharmos nas profundezas desse enigma, um pequeno aviso: se você ama discutir os grandes mistérios do universo e explorar ideias que desafiam nossa compreensão, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é uma jornada rumo ao desconhecido. Prontos para embarcar nessa exploração do paradoxo de Fermi? Então, vamos lá! O que é o paradoxo de Fermi? Agora que levantamos a questão central deste vídeo, é hora de desvendar o que exatamente é o paradoxo de Fermi. Para começar, vamos simplificar: o paradoxo surge de uma contradição entre duas observações aparentemente óbvias. Primeiro, temos o fato de que o universo é imenso e repleto de estrelas e planetas. Com bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e incontáveis planetas, parece altamente provável que a vida inteligente tenha surgido em outros lugares além da Terra. A lógica é simples: se as condições para a vida existem em tantos planetas, por que não encontramos nenhuma evidência de civilizações alienígenas? Agora, a segunda observação: até hoje, não detectamos nenhum sinal, nenhuma mensagem, nenhum vestígio que confirme a existência de vida inteligente além da nossa. Essa ausência de evidências cria o enigma: se o universo está cheio de possibilidades, por que estamos tão sozinhos? O contexto histórico: como tudo começou. O paradoxo de Fermi nasceu em 1950, durante um almoço aparentemente comum. O físico Enrico Fermi, conhecido por seu brilhantismo e humor, estava conversando com colegas sobre o potencial de viagens espaciais e a possibilidade de vida alienígena. No meio da conversa, Fermi interrompeu a discussão com uma pergunta simples, mas devastadora: onde estão todos? Essa pergunta, que parecia apenas uma provocação casual, abriu as portas para debates científicos e filosóficos que continuam até hoje. A ideia era clara: se o universo é tão vasto e antigo, e as civilizações avançadas têm tanto tempo para evoluir e explorar, por que ainda não temos evidências de sua existência? Essa pergunta marcou o início de um mistério que não apenas desafia nossa ciência, mas também a forma como pensamos sobre nossa própria existência no cosmos. O paradoxo de Fermi nos força a refletir: será que estamos subestimando a complexidade da vida no universo? Ou será que há algo muito maior, e talvez mais inquietante, nos mantendo no silêncio cósmico? Continue com a gente, porque ainda há muito a explorar sobre esse enigma que atravessa o tempo e o espaço. Agora que entendemos a essência do paradoxo de Fermi, vamos dar um passo atrás e observar a imensidão do universo, o cenário em que todo esse mistério se desenrola. A verdade é que, para compreendermos de verdade a complexidade do paradoxo, precisamos entender as escalas impressionantes de tempo e espaço que existem além do nosso planeta. A vastidão do cosmos. O universo que conhecemos é simplesmente gigantesco, muito maior do que qualquer coisa que nossa mente possa realmente compreender. Vamos começar com as estrelas. Em nossa galáxia, a Via Láctea, existem cerca de 100 bilhões de estrelas. E se isso já parece grande, imagine que há bilhões de galáxias no universo observável. Cada uma dessas estrelas pode ter vários planetas orbitando ao seu redor. Estima-se que, apenas em nossa galáxia, existam cerca de 40 bilhões de planetas que estão na chamada zona habitável, onde as condições poderiam ser favoráveis à vida. E, no universo observável, esse número é ainda maior: estamos falando de trilhões de planetas. Com esses números em mente, a probabilidade de existirem outros planetas com vida inteligente parece, à primeira vista, altíssima. Então, por que ainda não encontramos sinais ou evidências de vida alienígena? A imensidão do universo parece apontar para uma resposta óbvia: a vida deve ser comum, certo? Mas, até agora, a ausência de respostas é o que realmente intriga. A escala do tempo. Agora, vamos olhar para o tempo, que é outra dimensão fundamental quando se fala do paradoxo de Fermi. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos de idade. Isso é imensamente mais antigo do que qualquer coisa que possamos imaginar em termos de civilizações. Se colocássemos toda a história do universo em uma linha do tempo de 24 horas, nossa Terra e a humanidade surgiriam nos últimos segundos dessa jornada. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, e os primeiros sinais de vida surgiram há cerca de 3,5 bilhões de anos.
A civilização humana, como conhecemos, tem apenas cerca de 12 mil anos de existência, um período extremamente pequeno quando comparado à idade do universo. E, mais importante, as civilizações tecnológicas, como a nossa, só apareceram recentemente em um instante diminuto do grande relógio cósmico. Essa diferença de tempo coloca uma perspectiva interessante sobre o paradoxo. Se há bilhões de planetas com potencial para a vida, e o universo tem tanto tempo disponível, então por que a vida inteligente ainda não apareceu ou fez contato? Talvez o tempo necessário para o desenvolvimento de civilizações avançadas seja mais longo do que imaginamos, ou talvez algo esteja impedindo as civilizações de se desenvolverem a um ritmo compatível com nossa própria existência. Esses dados astronômicos históricos nos forçam a encarar o paradoxo sob uma nova luz. O universo é antigo e imenso, mas ainda assim, estamos em um ponto tão pequeno do tempo e espaço que pode haver fatores invisíveis à nossa percepção, limitando ou controlando o surgimento de vida inteligente. Então, como você explica esse silêncio cósmico? Vamos continuar explorando as possíveis respostas. Hipóteses para o paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Se o universo é tão vasto e cheio de potencial para abrigar vida, por que ainda não encontramos nenhuma evidência de civilizações alienígenas? Cientistas e filósofos propuseram várias hipóteses para tentar resolver esse enigma. Vamos explorar algumas das teorias mais intrigantes que buscam explicar o silêncio cósmico. 1. Eles estão aí, mas não conseguimos detectá-los. Uma das explicações mais simples e fascinantes é que as civilizações alienígenas estão, de fato, por aí, mas nós ainda não conseguimos detectá-las. Existem várias razões pelas quais isso poderia ser o caso. Limitações tecnológicas. Nossa tecnologia de detecção de sinais no espaço é extremamente limitada. Estamos apenas começando a escanear as profundezas do cosmos com telescópios e rádios de alta potência. Talvez as civilizações alienígenas estejam usando tecnologias tão avançadas que não somos capazes de perceber seus sinais. Enquanto nós tentamos captar ondas de rádio ou sinais de luz visível, eles podem estar usando formas de comunicação além da nossa compreensão, como ondas gravitacionais ou transmissões em frequências que não conseguimos detectar. Sinais fracos. Outra possibilidade é que os sinais emitidos por essas civilizações sejam tão fracos ou distantes que eles simplesmente não chegaram até nós de maneira clara. A comunicação a grandes distâncias no espaço exige uma quantidade significativa de energia, e muitos sinais podem ser diluídos ou perdidos ao longo do caminho devido à imensidão do universo. Camuflagem intencional. Algumas teorias sugerem que civilizações avançadas podem estar deliberadamente tentando evitar que sejamos capazes de detectá-las. Por razões de segurança ou estratégias de não intervenção, elas poderiam estar optando por permanecer invisíveis, de maneira similar a como, em algumas partes do mundo, evitamos interagir com culturas primitivas para não influenciá-las diretamente. Esse conceito, conhecido como a hipótese do zoológico, sugere que alienígenas podem estar nos observando sem interagir conosco para preservar o desenvolvimento natural de nossa civilização. 2. Eles já estiveram aqui e foram embora. Outra hipótese interessante é que civilizações alienígenas podem ter visitado a Terra em um passado remoto, mas já partiram. A ideia é que, em algum ponto no passado da Terra, essas civilizações avançadas chegaram aqui, interagiram com a humanidade primitiva ou talvez até influenciaram o curso de nossa evolução. No entanto, por razões desconhecidas, essas civilizações podem ter seguido para outros lugares, deixando apenas vestígios sutis de sua presença. Visitas no passado remoto. Se civilizações alienígenas tivessem visitado a Terra há milhares ou até milhões de anos, é possível que qualquer evidência de suas passagens tenha se deteriorado ou sido apagada pelo tempo. Escavações arqueológicas de culturas antigas revelam muitos mistérios, mas não há consenso sobre a presença de tecnologia alienígena. Talvez eles não tenham deixado traços óbvios, mas sim vestígios que são difíceis de detectar ou compreender. Civilizações avançadas extintas. Outra possibilidade é que essas civilizações alienígenas possam ter entrado em colapso ou se extinguiram, levando embora o contato com a Terra. O universo tem uma idade de 13,8 bilhões de anos, e a evolução de civilizações tecnológicas poderia ter ocorrido há muito tempo, muito antes da nossa. Se essas civilizações se autodestruíram ou seguiram para outras regiões mais distantes do universo, isso explicaria por que não temos mais sinais claros de sua presença. 3. A vida inteligente é rara. Uma explicação fundamental do paradoxo de Fermi é que a vida inteligente pode ser extremamente rara no universo. A quantidade de planetas habitáveis pode ser imensa, mas as condições necessárias para que a vida evolua de uma forma inteligente, capaz de viajar pelo espaço, são tão específicas e incomuns que civilizações avançadas seriam uma exceção, não uma regra. Condições ideais para a vida inteligente. Para que uma civilização tecnológica surja, uma série de condições extremamente específicas deve ser atendida. A vida precisa surgir em um ambiente estável, com a quantidade certa de água, elementos químicos e estabilidade climática.
Além disso, a evolução de inteligência suficiente para alcançar a exploração espacial pode ser um processo raro, que depende de muitos fatores biológicos e ambientais que talvez não se repitam com frequência em outros planetas. A probabilidade de vida complexa, embora a vida simples, como bactérias e organismos unicelulares, seja bastante comum, a vida complexa, que requer milhões de anos de evolução e uma série de eventos favoráveis, pode ser uma ocorrência muito mais rara. Se a evolução de inteligência é tão improvável quanto a formação de vida complexa, isso explicaria a falta de civilizações avançadas. 4. A Grande Filtro. Uma das teorias mais intrigantes é a hipótese do Grande Filtro. Essa teoria sugere que algo está impedindo as civilizações de se tornarem suficientemente avançadas para viajar pelo espaço. O filtro é algum tipo de barreira que impede as civilizações de alcançar uma fase tecnológica capaz de exploração espacial e comunicação intergaláctica. Fases do filtro. O filtro pode estar em qualquer parte do processo de evolução de uma civilização. Talvez seja o salto de vida simples para a vida complexa, ou a transição de organismos primitivos para formas inteligentes. Outra possibilidade é que o filtro ocorra depois de alcançarmos uma certa tecnologia. As civilizações poderiam desenvolver armamentos nucleares ou outras tecnologias destrutivas, e se extinguir antes de conseguirem explorar o cosmos. Esse conceito também pode se referir ao risco de destruição auto-infligida, o que explicaria o silêncio das civilizações no universo. Estamos próximos do filtro? A grande questão é, o filtro está atrás de nós ou à frente de nós? Se a maior parte do filtro estiver em nosso passado, então isso pode significar que estamos entre as poucas civilizações que chegaram ao estágio atual. Mas se o filtro estiver à nossa frente, talvez a humanidade enfrente desafios tão grandes que, em breve, poderemos desaparecer sem deixar traços. 5. Eles escolhem não interagir. Finalmente, há a hipótese de que civilizações alienígenas podem estar deliberadamente evitando o contato conosco. Essa hipótese sugere que, mesmo que existam civilizações inteligentes por aí, elas optam por não se envolver com a humanidade por motivos éticos, filosóficos ou estratégicos. Motivos éticos ou estratégicos, civilizações avançadas podem ter regras ou protocolos de não interferência. Elas podem ter descoberto que interagir com culturas menos avançadas poderia ser prejudicial, talvez alterando o curso natural de nosso desenvolvimento, da mesma forma que nós, na Terra, evitamos interagir com culturas primitivas. O conceito de uma primeira diretiva, como vemos em Star Trek, é um exemplo disso, evitar influenciar diretamente sociedades menos desenvolvidas para não comprometer seu desenvolvimento natural. Evitando conflitos, outra explicação é que essas civilizações podem simplesmente não estar interessadas em interagir conosco. Talvez suas próprias preocupações e objetivos os levem a evitar contato com outras formas de vida. Se uma civilização alienígena for suficientemente avançada, pode não haver nada de interessante para ela em interagir com nós, seres humanos. Essas são apenas algumas das muitas hipóteses que tentam resolver o paradoxo de Fermi. Cada uma delas oferece uma perspectiva única sobre nossa busca por respostas no cosmos. Qual delas faz mais sentido para você? O que está realmente acontecendo lá fora? Vamos continuar nossa exploração. 6. Implicações científicas e filosóficas. O paradoxo de Fermi não é apenas uma questão intrigante para cientistas e pesquisadores, mas também um dilema profundo que nos desafia a refletir sobre o nosso lugar no cosmos e sobre o próprio significado da existência. Este paradoxo tem implicações que vão além da astrobiologia e das teorias espaciais, ele nos força a reconsiderar nossa visão do universo e nosso futuro enquanto espécie. Vamos explorar as reflexões científicas e filosóficas que surgem a partir dessa questão. Nosso lugar no cosmos. O paradoxo de Fermi nos ensina algo profundamente revelador sobre a humanidade. Somos incrivelmente pequenos diante da imensidão do universo. Com bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e planetas, o fato de não encontrarmos nenhuma evidência clara de vida inteligente fora da Terra nos coloca em uma posição única. Se somos realmente os únicos em um universo tão vasto, isso nos faz questionar nossa própria importância e nosso papel no grande esquema das coisas. Por outro lado, a falta de contato também pode nos tornar mais humildes. Em um cosmos tão antigo e vasto, a nossa breve existência como civilização pode parecer insignificante. Essa ausência de evidência de outras civilizações pode ser um lembrete de que estamos apenas começando nossa jornada. De uma certa forma, o paradoxo de Fermi reforça a ideia de que a humanidade ainda tem muito a aprender, e nossa posição no universo é apenas um capítulo inicial de uma história maior que estamos apenas começando a escrever. Porém, ao mesmo tempo, o silêncio do cosmos pode nos dar uma sensação de solidão, forçando-nos a refletir sobre nossa busca por sentido e conexão em um universo que, aparentemente, não oferece respostas rápidas. O paradoxo coloca a humanidade no centro de uma vasta encruzilhada. Estamos realmente sozinhos, ou há algo maior que ainda não conseguimos compreender? Desafios científicos. O paradoxo de Fermi não só nos leva a refletir sobre nossa posição no cosmos, mas também inspira grandes avanços científicos.
Esse dilema provoca cientistas a explorar novas fronteiras da pesquisa em astrobiologia, SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, e exploração espacial, tentando resolver a grande questão: onde estão todos os alienígenas? A astrobiologia, a busca por vida fora da Terra, ganhou uma nova dimensão com o paradoxo. A astrobiologia se tornou um campo de estudo vital, onde cientistas investigam as condições que poderiam permitir o surgimento da vida em outros planetas. Pesquisas sobre planetas fora do nosso sistema solar, conhecidos como exoplanetas, mostraram que muitos deles estão localizados em zonas habitáveis, onde a vida poderia surgir. A questão então se torna: a vida inteligente é rara, ou apenas ainda não a encontramos? SETI, o SETI, que busca sinais de rádio e outras formas de comunicação de civilizações alienígenas, é uma das iniciativas mais diretas em resposta ao paradoxo. No entanto, com a ausência de resultados claros, os cientistas precisam repensar a maneira como procuram sinais. Talvez estejamos olhando nas frequências erradas ou simplesmente não temos a tecnologia necessária para detectar sinais mais fracos ou avançados. O paradoxo nos força a pensar de maneira criativa e a expandir nossas metodologias. Exploração espacial. Além disso, o paradoxo de Fermi é uma motivação crucial para a exploração espacial. A busca por planetas habitáveis e a possível colonização de outros mundos tornam-se ainda mais importantes à medida que entendemos que o futuro da humanidade pode estar intimamente ligado à nossa capacidade de olhar além da Terra. Projetos como a busca por vida em Marte ou a exploração de luas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado, que podem ter oceanos subterrâneos, são um reflexo da vontade humana de ir além, de buscar respostas que ainda estão além do alcance. Esses esforços científicos são um reflexo do impulso humano de encontrar nosso lugar no universo. Cada avanço no campo da exploração espacial nos leva mais perto de resolver o paradoxo, ou, pelo menos, de entender melhor as condições que tornam a vida possível. Impacto filosófico. O paradoxo de Fermi também tem profundas implicações filosóficas. Ele nos força a questionar não apenas a nossa posição no cosmos, mas também a fragilidade da nossa existência e a nossa compreensão do universo. A solidão cósmica, a ausência de sinais de vida inteligente, pode ser vista como um reflexo de nossa própria solidão. Se somos os únicos seres conscientes no universo, isso nos obriga a confrontar a realidade de nossa singularidade e o vazio que pode existir além da Terra. Por outro lado, essa solidão pode ser um convite para uma introspecção profunda sobre o sentido da vida, o nosso propósito e o significado de nossa existência no grande esquema do universo. Nosso destino como espécie. O paradoxo também levanta questões sobre o futuro da humanidade. Se estamos sozinhos, qual é o nosso papel neste vasto cosmos? Estamos condenados a ser a única civilização inteligente, ou há algo em nossa natureza que nos impede de alcançar o próximo estágio de evolução? O paradoxo de Fermi também pode servir como um alerta: talvez haja algo em nosso caminho, como um grande filtro, que nos impeça de alcançar um futuro em que possamos explorar o universo. Isso coloca nossa sobrevivência como espécie em uma perspectiva ainda mais crucial. O mistério do universo. Filosoficamente, o paradoxo é um lembrete da enorme complexidade e mistério que envolve o universo. O fato de ainda não termos respostas claras para perguntas fundamentais sobre a vida e a inteligência alienígena nos desafia a aceitar que a verdade sobre o cosmos pode ser mais enigmática do que imaginamos. Estamos diante de um universo que, por mais que avancemos na ciência, continua a esconder segredos profundos que podem jamais ser revelados. Esse mistério pode ser tanto uma fonte de frustração quanto uma fonte de fascínio eterno. O paradoxo de Fermi continua a desafiar cientistas e filósofos, e suas implicações reverberam em muitos campos do conhecimento. Para a humanidade, esse paradoxo não é apenas uma questão sobre vida extraterrestre, mas um espelho que reflete nossas próprias inseguranças e nossas mais profundas questões sobre o que significa ser humano. Em última análise, a busca por respostas ao paradoxo é também uma busca pela verdade sobre nós mesmos e nosso lugar no vasto universo. Chegamos ao final de mais uma jornada pelo cosmos, e o paradoxo de Fermi continua a nos desafiar. A questão de por que ainda não encontramos sinais de vida inteligente em um universo tão vasto e repleto de planetas potencialmente habitáveis nos leva a explorar hipóteses intrigantes. Desde a possibilidade de estarmos procurando nos lugares errados, até a ideia de que as civilizações alienígenas podem ser incompreensíveis para nós, sem esquecer a reflexão filosófica de que talvez sejamos realmente únicos no universo. Cada uma dessas hipóteses abre novas possibilidades e perguntas que, até hoje, permanecem sem respostas definitivas. O paradoxo nos força a olhar para o cosmos com novos olhos, desafiando nossas suposições sobre o que é vida, inteligência e, acima de tudo, o nosso próprio lugar no universo. Agora, eu quero saber de você: você acredita que estamos sozinhos no universo? E mais, qual das hipóteses discutidas hoje sobre o paradoxo de Fermi faz mais sentido para você? Deixe sua opinião nos comentários, vamos adorar saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e, claro, se inscrever no canal para mais explorações como essa.
Seu apoio nos ajuda a trazer mais conteúdos profundos e envolventes sobre mistérios do universo. E se você tem sugestões de novos temas ou outras perguntas intrigantes sobre o cosmos, coloque-as nos comentários. Estamos sempre em busca de novas descobertas para compartilhar com você. Antes de sair, clique nos vídeos na tela para continuar nossa jornada pelo universo. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo, onde mais mistérios estarão esperando para serem desvendados.